É isso aí, diferente só um pouquinho das outras edições, nosso combinando desse ano, vocês já perceberam que está num formato todo diferente, né? E agora vou me apresentar para você que me escuta, mas não pode me ver. Eu sou então Priscila Altran, sou uma mulher branca, de cabelos longos. Hoje eu visto uma saia bege bem clarinha, um sapato preto e uma blusa preta. E é isso, tenho mais ou menos 1,70 m de altura, uns 64, 65 quilos por aí. A gente não precisa ser tão preciso nessa hora, né? E vou agora levar vocês para conversar junto com Mel Duarte e os alunos de 3 escolas, 3 unidades escolares que fizeram suas produções baseadas no trabalho dela. Antes de chamar, queria falar um pouquinho sobre. Mel Duarte é atuante na literatura desde 2006. Essa escritora, poeta, slammer e produtora cultural é a primeira poeta negra brasileira a lançar um disco de poesia falada, spoken. O Mormaço, entre outras formas de calor, é o nome desse álbum de poesia falada. Seja muito bem-vinda, Mel. Deixa eu ver onde você está, deste meu lado. Oi, tudo bom? Tudo bem, muito prazer, viu? Muito prazer, estou muito contente de estar aqui mais uma vez. A gente já teve um encontro hoje de manhã que foi maravilhoso. E quero aproveitar também para fazer minha audiodescrição, para quem não me vê. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com um cabelo black e usando uma regata vermelha com brincos de concha e um colar também. É isso aí. E a Mel, hoje, mais, né? De manhã acho que você conversou com umas 9 ou 10 escolas. Agora à tarde você vai conversar com 3, Mel. Só que essas 3 fizeram uma produção bastante intensa, ligada à questão da poesia falada. Então, eu não super sei. Animada. A ideia é que seja bem animado. E eu queria pedir para você também já preparar umas 2 coisinhas aí para dizer para nós, porque eu vou pedir para que eles digam poesias para você e vou pedir para que você, em 1 ou 2 momentinhos, presenteie a gente também com as suas poesias. Pode ser? Combinado. Claro. Então, tá bom. Aproveita então para dizer um oi para quem está aqui do meu lado esquerdo. Tudo bem, meninos? E meninas? Estão me ouvindo bem pelo jeito, porque todo mundo já me deu um tchauzinho. Bem-vindos, viu, novamente. É um prazer ter vocês aqui. Esse projeto não acontece se vocês, os professores, os bibliotecários não abraçarem. Então, é muito bom ter vocês aqui. Escutaram o que eu disse para a Mel, né? Vocês vão ter a possibilidade de dizer um pouco daquilo que vocês criaram, das poesias que vocês fizeram, para que ela e as pessoas que nos assistem escutem também, além das perguntas que eu sei que vocês já têm para levar para ela. Ok? Então, bora começar esse negócio? A gente vai começar, Mel, com um vídeo da escola aqui de Ribeirão Preto. Aqui ela é mais conhecida como SESI Castelo Branco. Mas é uma escola, é o maior SESI aqui da cidade de Ribeirão Preto. E são, só para deixar mais ou menos no jeito, Matheus, Alexandre e Juliana da Silva são as pessoas que vão falar com você depois, tá bom? Pode soltar o vídeo do SESI. Nós estamos aqui para homenagear Mel Duarte. Sua obra sobre intuição feminina me fez repensar meus pensamentos e a minha vida. Eu penso e me mato achando que sou eu. Está tudo bem, não está tudo bem. Está tudo bem ser nós mesmas. Está tudo bem ser mulher. Eu estou errando. Eu estou me sobrecarregando, mas não. Condição. Eu não escrevo para incendiar casas, mas escrevo para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Eu não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham o vazio que te ajude a se manter de pé. Eu não escrevo para governar um povo. Eu escuto o que ele diz e utilizo da minha voz para propagar a sua mensagem. Eu não escrevo para obter a sua aprovação,
mas escrevo para registrar a minha trajetória e a de tantas pessoas negras que foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar os pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda pequena que sou, escrevo, pois a palavra é o que me resta. Num mundo governado por falsos profetas, nessa briga de ego e dialética, eu me apego num sopro de esperança, que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Escrevo quando adoeço, e escrevendo me curo. Você, para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar de palavras transborda? Tá todo mundo aqui? Tudo bem? Boa tarde, turma. Boa tarde. Tá bom. Hoje, como está escrito na rotina, a gente vai ter uma apresentação sobre preconceitos, como eles são errados. Até preparando o slide, bonitinho ali, ó. Maravilha. Algum aluno poderia se voluntariar para poder passar os slides? Para mim? Eu posso, professor. Alguém mais? Alguém? Eu posso. Risuto, você pode vir aqui, por favor? Com seus slides? Você. Você mesmo. Vai ser legal. Divertido, dinâmico. Então, gente, como está aqui no slide, a gente vai ver por que os preconceitos são errados. Eu acho que todo mundo sabe o conceito que é errado, né? Ou todo mundo sabe o mesmo conceito. Ou alguém que tem algo diferente. Diferente. Matheus, tem alguma opinião diferente? Não. A gente aprende na vida que todo mundo é igual, todos somos seres humanos, né? E temos que respeitar as diferenças dos outros, né? Que nem a gente não pode ser homofóbico com certos alunos aqui, né? Não, Ana Lúcia. Não? Eu achava que não. Você tem um jeito meio molengo? Tá bom, perdão. Também não podemos ser gordofóbicos, porque todo mundo tem o seu padrão de corpo, todo mundo é ou um pouco baixinho, ou outro é alto, magrelo, ou gordo, que nem o nosso amigo Matheus, né, Matheus? Tá querendo dizer alguma coisa? Não, desculpa. Não foi nada um ataque para a sua pessoa, desculpa. E o mais importante deles, não podemos ser racismo, que é tratar com inferioridade. Eu não vejo nenhum problema de pegar, chamar um preto de macaco ou de cabelo de bombril. Eu acho super normal, uma brincadeira, não é uma coisa de amizade. Até porque eu acho chamar de palmito, ali estragado, e nem vejo, nunca fiquei chorando por isso. Então por isso que eu acho uma geração mimizenta que não aceita nenhuma brincadeira. Professor, você está bem enganado. Como assim eu estou me enganando? Você está errado na sua fala. Eu estou errado? Eu sou um professor com estudos e você que tem dificuldades em casa, eu acho que sua mãe tem um problema com droga, ou seu pai não está muito ausente. Não, meu pai não é ausente e não, a minha mãe não tem problema com drogas. Obrigada, professor. Você enfatizou uma das coisas que eu sofro no dia a dia. Encarar sem parar, ficar com medo de roubar, destratar, desprezar, desrespeitar, vamos nos conectar. Não encare, não separe, não mire, a vida não são cores. Você está tirando minhas características, está roubando o que me dá de melhor. O meu cabelo é lindo, minha pele emite luz, eu só uso meu caminho e é ele quem eu sigo. Engraçado você falar isso, né? Você nem deveria estar aqui pra gente de conversa, né? Você está numa escola privilegiada, de particular, de alta patente. Como é que você chegou aqui sem ser parado na rua, né? Iniquidade, disparidade, precariedade, quantas não são esmola e você deveria saber. A melanina define sua posição na sociedade, deixa aparente a desigualdade, impõe conceitos impróprios que acabam por fazer situações de constante desprazer. E achar que a segregação é frescura e burrice, não é você que é parado no mercado por acharem que não tinha pago, nem tem que parar o carro para ser revistado. Preste atenção no que você diz que é tolice. Então, professor, minha cor é algo tão raro no seu dia a dia que me encontrar passeando nessas ruas te faz chegar
chegar à loucura? Loucuras essas que fazem você me encarar a todo momento e tocar meu cabelo como se fosse um monumento? Falam que meu cabelo parece bombril. Mal sabem eles que essa é a característica do Brasil. Parabéns, meninos do SESI Castelo Branco. Muito bem. E aí, Mel? Estou sem palavras. Fiquei muito emocionada. Vocês são incríveis, gente. São atores, são geniais, são maravilhosos todos. Eu estou aqui, assim, encantada. Uau! Eu amei simplesmente a forma como vocês trouxeram as provocações. Todo mundo ali, ó, íntegro com o seu personagem, levando o negócio a sério. Os questionamentos que vocês trouxeram muito bons. Adorei também o começo com a poesia, todo mundo interpretando. Que coisa linda, assim. Muito obrigada por toda essa dedicação que vocês tiveram, porque eu sei que isso dá trabalho, eu sei que não é fácil e ficou simplesmente incrível. Muito obrigada, vocês arrasaram. Eu amei. Obrigada, Mel. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Matheus Alexandre Oliveira de Carvalho, do SESI Castelo Branco, para conversar com a gente. Oi, Mel, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Matheus, como a apresentadora disse. Muito obrigado também pelas palavras que você disse. Foi um trabalho muito bom de se fazer e eu acho muito importante para a sociedade essa parte toda aí que a gente fez. Pode fazer a pergunta para ela, Matheus. Bom, Mel, se a gente procurar o seu nome, Mel Duarte, lá no Google, ele vai trazer para a gente que você é uma slammer, uma escritora, uma poeta, e eu queria saber, como você se descreveria? Como você se descreve não só nessa parte do seu trabalho, mas no seu cotidiano também? Ai, que lindo! Oi, Matheus. Como eu me descreveria? Eu me descreveria como uma pessoa inquieta, curiosa, criativa e que tem muito apreço pela palavra e que simplesmente acaba se deixando levar por ela para sentir que faz sentido nesse mundo. Acho que é isso. Muito bem. E você queria falar algum texto, Matheus? Para eu saber que já passou por aí, você tem algum texto preparado? Não cheguei a preparar nada, mas é isso. Se eu pudesse, faria mais perguntas. Ok, então eu vou passar para a Juliana. Se der tempo, a gente retorna e faz uma rodada com todas as outras escolas novamente, tá bom, Matheus? Então guarda a tua pergunta aí. Vamos lá, Juliana. Oi, Mel, tudo bem? Como já disse, meu nome é Juliana e eu estou muito feliz por estar aqui, por estar tendo essa oportunidade. Fiquei muito feliz que você gostou do nosso trabalho e é isso. Vocês arrasaram demais. Incríveis, muito criativos. Muito obrigada. Pode fazer a pergunta. Tá bom, vou fazer minha pergunta. O meu trabalho foi inspirado na obra Intuição Feminina. Em todos os assuntos são sobre mulheres negras, os preconceitos e tudo mais. Eu queria saber se você já viveu alguma situação de discriminação ou preconceito nessa cidade, nessa sociedade que vivemos. Tá certo. Sim, eu acredito que, infelizmente, dentro dessa sociedade, toda mulher negra, independente do espaço que ela ocupa ou do que ela planeja fazer, de alguma forma ela vai passar por algum tipo de agressão. E, infelizmente, comigo não foi diferente, mas eu agradeço muito por sempre ter tido uma família muito presente. Eu sei o quanto eu sou privilegiada por isso, por ter mães e pais muito presentes na minha vida e que me ajudaram muito na minha construção como ser humano, apesar de se assustarem quando eu resolvi ser escritora, quando eu resolvi me aventurar na poesia, mas sempre estiveram muito presentes, me auxiliando e me permitindo me experimentar e tentar
trazer o melhor que eu pudesse à tona, assim, né? Então, eu fico muito feliz de saber que vocês estudaram intuição feminina, porque esse texto é um texto que eu gosto muito, porque traz várias reflexões também do meu lugar, né, como mulher, e de observar outras mulheres nessa sociedade. Então, ele fala muito sobre a forma como eu enxergo tudo isso e o quanto a gente precisa olhar para dentro das nossas questões também e começar a se ouvir. Eu não gosto muito de falar sobre situações ou coisas que foram desagradáveis na minha caminhada relacionadas a essa questão do racismo e também por ser mulher. Uma dificuldade que eu sempre trago aqui, eu sempre tive muita dificuldade de me afirmar, porque as pessoas sempre me consideraram muito nova para querer fazer o que eu fazia, e então inexperiente, sem, de fato, poder aprofundar no trabalho, e isso eu acho que é uma coisa que a sociedade precisa mudar. A gente precisa ouvir mais os jovens, entender o que a nova geração está pensando e está trazendo à tona com suas pautas, porque isso faz a diferença. E eu gosto de falar sobre as conquistas, né? Poder estar aqui hoje, viva, sendo lida e estudada por vocês é uma conquista. E eu acho que é sobre isso e é dessa forma que a gente tem que ressignificar os corpos negros. Belas palavras. Obrigada, Juliana. Fica combinado, então, que se der, a gente faz um retorno e a gente volta aí para vocês do SESI Castelo, ok? Agora a gente vai assistir 1 minuto de vídeo da escola de Janira Velho. E depois quem vai falar, escola estadual de Janira Velho, quem vai falar com a gente depois é o Cauã Guilherme Vaz de Campos. Dá um tchauzinho, Cauã. Achei ele ali no cantinho. A gente já vai te colocar aqui. Pode soltar o vídeo. Parabéns, Cauã, representando a escola de Janira Velho. Parabéns pelos trabalhos. Viu? Seja bem-vindo e pode conversar com a Mel. Olá, Mel. Boa tarde. Queria muito agradecer pela oportunidade toda, por estar aqui ao seu lado. Que lindo, eu que agradeço, gente. Né? Eu quero ver os trabalhos de vocês pessoalmente. É tão distante, assim, né? Poder ver na tela, vontade de pegar e poder apreciar mais. Muito obrigada. Mas, olha, você vai receber todos os trabalhos deles, viu? Que demais! Até porque aqui a gente acaba teve, né, que editar alguns vídeos, principalmente daqueles que são poesias ou imagens, que você deve ter visto alguns de manhã também. Então, todo esse material precisou ser editado para caber aqui, mas você vai receber para conseguir ver com calma, ver quantas vezes quiser, guardar no coração. Tá Amei. Bom? Arrasaram, Fli. Muito bom. Pode ir lá, Cauã. Bom, é que como a gente não teve muita gente para conseguir falar no nosso poema, no vídeo, eu vou aqui falar um pouquinho como foi fazer a produção do trabalho que a gente fez do poema Sementes Negras. Bom, nossa professora trouxe alguns poemas para a sala de aula, como reflexão sobre os poemas envolvidos na obra. Pesquisamos sobre a trajetória da mulher negra no Brasil e descobrimos que a mulher negra sempre lutou por igualdade de condições. Mas, infelizmente, o Brasil é um país cheio de preconceito. Isso só mudará através da educação, ensinada desde cedo das escolas. Os poemas abriram nossa visão
debatemos sobre vários poemas: Não Desiste, Manifesto, Pense Grande, Sobre Empoderar, Primavera, Marielle e entre outros. Até que nos deparamos com o poema Marielle. Soubemos quem foi Marielle, uma referência na luta contra o preconceito, feminicídio e outras causas. Sabemos que não só ela, mas muitas mulheres morreram por defender a causa social. Os alunos reuniram ideias, pensamentos e, com a ajuda da professora, criamos o nosso poema, Sementes Negras, que retrata a trajetória de mulheres negras que semearam, trabalharam muito e descansaram. Só que o trabalho delas não foi em vão. Deixaram as sementes que cada dia crescem e se multiplicam. Lindo! Muito prazer. Muitos parabéns para você. Legal saber um pouquinho do processo, né, de criação e de produção. Muito, muito legal mesmo. Muito obrigada. Quero agradecer às professoras, aos professores também que se debruçaram aí sobre os poemas para poder introduzir também aos alunos. Fico muito feliz de saber que a gente consegue se movimentar através da palavra, né? A palavra, ela tem que ser movimento. Eu fico muito feliz de saber que chegou assim tantas pessoas. Obrigada, viu, gente? É muito legal poder ouvir como o outro enxerga o que a gente escreve e principalmente por poder ouvir vocês, assim. Eu tô com muita saudade de estar na escola, de ter essa troca com a galera mais nova, então tô muito feliz de estar aqui. Pois é, e pensando, né, você acabou de agradecer aos professores, e é bem isso mesmo, num ano tão difícil, né, 1 ano e meio já, tão difícil sendo levado por essa classe de pessoas tão necessárias e que precisaram se reinventar e precisaram se proteger, no sentido da saúde mesmo, né, se proteger, mas ao mesmo tempo continuar trabalhando e alimentando isso, sem o ok deles, sem o abraço deles a esse projeto, com certeza a gente não adiantaria a gente criar muitas propostas inspiradoras, trazer autores como você, que inspiram por si só, se eles não abraçassem mais esta doce demanda, né? Mais uma demanda. E achassem importante a ponto de contaminar os alunos. Exato. São peças fundamentais para a nossa sociedade e eu fico muito feliz, agradeço muito de saber que a poesia que não é convencional está chegando na escola. Isso é muito importante para que os alunos também se identifiquem, para que vocês entendam que a palavra ela é uma ferramenta de transformação social muito potente e que ela está simplesmente na mão de todo mundo. A gente tem que saber utilizá-la a nosso favor hoje mais do que nunca. Pois é. Parabéns, Cauã. Se quiser pensar, elaborar em alguma coisa que você queira conversar com a Mel, ou durante a conversa com os outros alunos, sinta-se à vontade, porque você só sinaliza para nós que a gente retoma para você. Tudo bem? Devagarzinho. Uma perguntinha. Eu poderia ler o nosso poema que a gente fez, Sementes Negras, antes de fazer as outras perguntinhas? Mas é claro... O microfone Por é seu. favor. Sementes Negras. Ela não sabia que naquele dia nasceria de sua incansável luta e que sua voz definitivamente ecoaria. Antes de seu descanso, trabalhou um solo muito árido. Lançou a semente que brotou e espalhou. O seu grito era água e alimento para um campo vultuoso, sedento e faminto. Ela não imaginava que tamanha beleza germinaria e que dessa semeadura nasceriam milhares, lindas flores que iguais a ela se tornariam. Irmãs, mães, filhas, militantes, sementes negras, sementes plantadas e despertadas para o não à desigualdade social, o não ao preconceito, o não ao feminicídio e o não ao racismo. Agora, o silêncio jamais será o mesmo. Da florescência de sua partida, desabrocharam coragem e esperança. Estrelas e flores são incontáveis. Assim é seu legado, o imensurável jardim.
Parabéns! Lindo, lindo, parabéns. A gente teve a oportunidade de ler, mas falado é diferente, né? Quando a gente ouve a palavra, ela tem realmente outra força. Parabéns, Cauã! Eu vou partir agora para a Escola SESI de Sertãozinho. A gente vai, a princípio, ver o vídeo deles e depois vamos conversar com Henrico, Isabelle, Miguel e Helena. Então já fiquem de antemão ligadinhos, as antenas ligadas, que daqui a pouco eu chamo vocês. Pode soltar. Parabéns, SESI Sertãozinho! Parabéns, viu, meninos? Muitos lindos os trabalhos. Vou falar com... Quem vai falar comigo agora? Henrico. Oi, Henrico. Seja bem-vindo. Você tem pergunta? Eu tenho duas perguntinhas aqui, ou pode ser só uma? Pode fazer uma a princípio, mas o seu áudio tá bem difícil. E agora, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, mas eu tenho alguma interferência. Eu não sei se tem algum celular, alguma coisa ligada aí que tá dando interferência. E agora? Tenta fazer sua pergunta, vamos ver se a gente consegue escutar. Nós assistimos a algumas de suas apresentações declamando seus poemas. Como você faz para lembrar tudo que você fala, sendo que seus poemas são bem extensos? Você conseguiu entender, Mel? Pergunta. Consegui sim. Reproduz pra Henrique, gente. Né? Isso, então reproduz, porque aqui foi difícil de entender, por favor. Tá bom. Ele perguntou, ele falou que eles assistiram vídeos meus na internet, né, declamando os meus poemas, e como eu faço para decorar os poemas, porque eles são muito extensos, tem poemas muito grandes.
Entendi. Primeiro eu queria agradecer os trabalhos simplesmente incríveis. Eu vi que vocês leram As Bonecas da Vó Maria e A Descoberta da Adriel, que são meus livros infantis, e que eu tenho um carinho muito grande por eles, assim. Então foi muito legal ver os desenhos e as palavras, o nome das bonecas, a forma como vocês pegaram as informações. Muito obrigada, amei muito, muito legal os desenhos. E essa pergunta, Henrico, como eu faço para decorar? Lendo bastante e falando em voz alta. Quando eu escrevo, eu já costumo escrever lendo em voz alta o que eu estou escrevendo, porque para mim é muito importante que bata o que eu estou querendo passar na informação, mas que as palavras também caibam na minha boca, que eu consiga falá-las de uma forma correta e que faça sentido. Então, é muito importante escrever e ler em voz alta, que assim eu já vou sentindo como uma coisa funciona e vou entendendo o ritmo que eu quero das palavras. E aí, dessa forma, eu já vou decorando algumas coisas, mas aí quando eu preciso, de fato, decorar um texto, eu gravo ele e fico ouvindo ele o tempo todo, vou parando, falando uma parte, soltando de novo e falando. Tudo é treino, tanto a questão da escrita quanto a questão da declamação, de conseguir lembrar das coisas. Mas não quer dizer que eu não esqueça. Eu esqueço, e quando eu estou muito nervosa, quando eu vou competir no slam, assim, é bem difícil. Às vezes me dá um branco total, eu preciso ficar caçando palavra. Às vezes a gente declama errado, acontece, mas na maioria das vezes é tentar colocar o poema no próprio corpo, introduzir isso, sabe? Tentar manter ele bem decorado, porque para mim é mais fácil decorar. Você pode, no slam, ler o seu poema, você não precisa, não é obrigatório decorar. Mas para mim funciona muito mais decorar, porque daí eu fico livre para poder olhar para as pessoas, para poder me movimentar e dessa forma me comunicar melhor. Obrigada, Henrico. Eu vou ouvir a Isabelle agora, mas eu já lembrei que você tem também mais uma pergunta, tá bom? Fica por aí que daqui a pouquinho eu acredito que vai dar tempo sim da gente chamar. Pode vir, Isabelle. Oi, eu sou a Isabelle, aluna do 3º ano B da Escola SESI de Sertãozinho. Queria saber como você organiza suas histórias pela sua vivência ou você cria pelos assuntos que vão surgindo no momento. Ok. Como eu organizo minhas histórias, isso, se é pela minha vivência, pelos assuntos que vão surgindo no momento. Exatamente isso. Recapitulando. As duas coisas. Se a gente for falar das histórias, por exemplo, que estão nos livros infantis, essas são histórias reais. Então, eu recebi uma história real e precisei transformar ela numa história infantil. E aí é que entra o desafio e é a magia também, para quem gosta de escrever, que é entender como passar aquela mensagem para as pessoas mais novas, né? Às vezes uma mensagem que parte de uma família mais velha, que tem uma história de mais tempo, e trazer para essa linguagem e de alguma forma também ser lúdica, ser poética. Então, para os 2 livros infantis, eu tive as histórias reais das pessoas, né? O Adriel existe, inclusive é um menino maravilhoso. Se vocês quiserem conhecer, é Livros do Dri, o Instagram dele, ele está sempre lá fazendo resenhas de livros. E as bonecas da Vó Maria também são 3 mulheres empreendedoras que têm uma marca de bonecas de fato. Então, eu me aprofundei na história dessas pessoas e em cima dessas histórias eu passei a minha visão, né, do que eu tinha absorvido e de como eu entendia que uma criança poderia também absorver. Agora, para escrever os meus poemas, normalmente partem muito das minhas inquietações, das coisas que ultrapassam, assim, o meu corpo. Então, tem momentos que preciso, de fato, falar tudo o que eu penso e eu escrevo, e aí eu organizo o pensamento para me comunicar, para passar aquela minha angústia ou aquela minha questão para o mundo.
E muitas vezes eu também só quero falar sobre coisas que eu gostaria de ouvir. E aí, como eu não ouço, eu escrevo sobre elas. Então, é um pouquinho das duas coisas, né? E depende bastante daquilo que você está vivendo naquele momento e daquilo que você quer falar. Tem que aprender a encontrar um equilíbrio, né? Também sobre isso. Assim, é importante a gente não só cumprir demanda, porque às vezes as pessoas esperam que a gente fale sobre determinados assuntos, mas a gente também tem que se sentir confortável e entender o momento certo de falar sobre eles. Ok. Obrigada, Isabelle. Agora eu vou falar com o Miguel. Oi, eu sou o Miguel. Oi, Miguel. Oi, tudo bem? Eu sou o Miguel. Eu sou segundo ano. Eu sou do César Sertãozinho. Pode falar, Miguel. Qual foi o autor que foi a inspiração para você ser escritor? Você pode repetir, Miguel, que ficou um pouquinho difícil. Fala mais alto e mais pausado. Qual foi o autor que foi a inspiração para você ser escritora? Você compreendeu? Qual foi o que é o motivo para ser escritora? Qual foi a inspiração para ser escritora? É isso? É isso, Miguel? É isso. Olha, Miguel, na verdade, eu nunca tive a pretensão de me tornar escritora. Isso foi algo que eu fui aprendendo com a vida, eu fui entendendo o que era escrever e o que isso podia ser para mim, mas eu não sabia que era possível até começar a escrever e me encontrar com outras pessoas que escreviam. Então, eu nunca tive a pretensão de me tornar escritora. Quando eu começo a escrever com a sua idade, na escola, de uma forma muito assim, tranquila, na brincadeira, descobrindo as palavras, eu fui me interessando por elas. E aí, aos poucos, durante a minha vida, durante a minha formação, eu fui me questionando, porque eu não encontrava pessoas que escreviam que eram parecidas comigo. Eu não sabia se o que eu escrevia fazia de fato sentido, se aquilo era poesia, porque até então os poetas e as poesias que eu conhecia eram completamente diferentes da forma como eu me comunicava, mas ainda assim eu me identificava porque eu achava bonito, porque eu achava precioso poder conhecer todas aquelas palavras. Então, só depois de um bom tempo, quando eu vou frequentar os saraus, né, que são os espaços de livre experimentação artística, onde você pode declamar uma poesia, fazer uma música, enfim, no sarau você pode se experimentar. Ali eu encontro outras pessoas escrevendo, produzindo coisas que têm a ver comigo, onde eu me identifico, e aí eu entendo que sim, eu posso ser escritora. E aí começa todo um processo de me aceitar como tal e de fazer esse trabalho de fato ser a minha responsabilidade de vida para poder levar ele a sério. Então foi um processo, mas a partir do momento que eu me identifico com escritoras como a Elisandra Souza, que eu já comentei aqui hoje também mais cedo, como a Elisa Lucinda, que passou aqui no vídeo também, quando eu vou me reconhecendo em outras mulheres negras que escrevem, eu vou entendendo que é possível e aí vou tendo elas também como inspiração para continuar fazendo o meu trabalho. Obrigada, Mel. E obrigada, Miguel, viu, pela pergunta. Vou chamar agora Helena. Cadê a Helena? Já está posicionada. Boa tarde, Helena. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pode seguir. Como surgem as ideias na sua cabeça para escrever os poemas? Como surgem as ideias na minha cabeça para escrever os poemas? Ai, que pergunta maravilhosa. Olha, depende. Às vezes eu quero falar sobre um tema, alguma coisa que eu estou sentindo, que eu tenho necessidade de falar. Então, por exemplo, tem uma poesia minha chamada Minha Condição, que a outra escola até fez o poema aqui, declamando. E esse poema surgiu porque eu estava me questionando por que eu escrevia.
Então, muitas vezes, eu escrevo de coisas que partem de mim, né? De provocações que eu tenho comigo mesma, de questionamentos que eu faço para mim mesma. E, às vezes, partem de coisas que acontecem na sociedade e que eu tenho a necessidade de falar. E que eu entendo que é importante eu me posicionar, ou também lembrar as pessoas de sentimentos, às vezes, esquecidos. Então, eu entendo que é importante a gente também encontrar um equilíbrio sobre tudo que a gente fala. Tem poemas que são bem, digamos assim, fortes, que são um pouco mais pesados, que tratam sobre questões sociais que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas ao mesmo tempo eu tenho poemas também que falam sobre amor, sobre afeto, sobre cuidado. Então, acho que, como todo ser humano, sou sensível a tudo que me rodeia. Então, a depender do meu humor, do jeito que eu estou me sentindo, eu escrevo sobre uma coisa ou outra. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Imagina. E antes da gente ir para mais uma rodada de perguntas, Mel, você pode declamar alguma coisa para gente? Claro, claro. Vou aproveitar a deixa que eu estava falando para declamar um poema que está aqui no Colmeia, que é o meu livro mais recente, que eu lancei agora. O Colmeia é um apanhado da minha obra, tem poemas de 2012 até 2021, tem poemas inéditos. Os meus 2 primeiros livros estão aqui na íntegra, então para quem não tem o meu trabalho, tá tudo aqui no Colmeia, procurem. Deixa eu pensar um poema. Queria fazer... Enquanto a Mel pensa o poema, eu vou dizer para vocês, eu achei a deixa agora, e acho interessante dizer que todas as obras, todos os autores que estão sendo trabalhados, ou as temáticas que estão sendo trabalhadas, inclusive o livro da Mel, os livros da Mel, eles estão à disposição na nossa livraria, aqui, nossa livraria online. Então, é só você entrar no site da Fundação, lá você já tem o caminho da livraria da FIO, e você consegue encontrar todos os nossos... Assim, todas as temáticas e autores trabalhados aqui, diretamente ou através de desdobramentos, de homenagens, vocês podem encontrar nesse espacinho no site da nossa fundação, ok? Achei a brecha para falar e achei interessante. Pode falar. Boa, muito bem. Eu vou fazer um poema que eu gosto muito, que é o Pense Grande. E esse poema, acho que até pegando uma deixa da última pergunta que me fizeram, é um poema que veio para mim, como eu posso dizer assim, encomendado. Me pediram para falar sobre um tema e então eu escrevi sobre isso. E o Pense Grande é assim. Hey, você, já parou para pensar qual é a sua contribuição? O que você faz pelas pessoas que vivem ao seu redor? Pela sua cidade? Qual a sua habilidade? Tenho certeza que dentro de você pulsa alguma vontade, o querer em fazer diferente, ir além da margem. Há tempos já deram a letra, que há 3 tipos de gente. As que imaginam o que acontece, as que nem sabem o que acontece e as que fazem acontecer. Você pode escrever sua história o melhor roteiro, recolher ideias do seu pensamento canteiro. Acreditar no seu potencial é um começo. Foque num ideal para não ter retrocesso. Quer saber do futuro? Mas o que tem feito no presente? Querer mudar o mundo tem que começar primeiro na gente. Então vai, se movimenta. Obstáculos são postos em nossa vida para que a gente os vença. Sagacidade é saber lapidar o que tem na mão. É uma questão de sobrevivência. E no quesito de essência, gueto, favela, periferia sempre teve o maior grau de competência. Peraí, vocês estão ouvindo esse som? Se liga ao beat do seu coração, essa batida orgânica que te dá a direção, então acredite nela, confie no seu dom. Uma vez me disseram que a comodidade é a degradação do homem. Logo, ficar parado não fará com que o jogo vire e nem vai matar a sua fome. E nem é preciso planejar algo grandioso para fazer a diferença. Acredite, a sua pequena parte é mais importante do que você pensa. E para as minas, manas, monas que vivem a se auto-sabotar, que acreditam ser impossível a sua história protagonizar, eu digo isso por experiência própria,
Sempre há pelo que lutar. Busque a sua fonte de resistência, use a sua criatividade, estabeleça metas, prioridades. Saia da zona de conforto e vá para a zona de confronto. Perceba, você é a única responsável por sua felicidade. E não deposite no outro uma projeção de liberdade. Eu sei que é difícil ter coragem, mas você dá conta. Entenda, mulher já nasce pronta. E quando menos perceber, terão outras inspiradas em você. Pense grande. Uhul! Parabéns! Que delícia, que privilégio escutar você aqui assim. Obrigada. Obrigada, que bom. E eu vou voltar então agora para o SESI Castelo Branco. Vou voltar a falar com o Matheus agora. Para fazer essa segunda rodada de perguntas, pode ser? Então, as outras escolas já vão pensando também naquilo que vão trazer. Eu sei que alguns já têm, porque chegou essa informação aqui para mim. E agora a palavra é sua, Matheus. Primeiramente, boa tarde de novo. Mel, eu sou um seguidor seu das redes sociais, gosto muito do seu humor ali, da sua sátira. Você traz também alguns poemas, alguns slam lá no seu Instagram. E eu queria saber, o que você faz, né, é cultura. Para você, a cultura é a base do nosso país? Boa, Matheus. Para mim, a cultura e a educação são a base do nosso país, né? Porque uma coisa anda completamente conectada à outra, né? Para a gente poder ter acesso à cultura, a gente tem que ter acesso à educação. E eu acredito que dentro da educação a gente entende como explorar a cultura. Eu me apaixonei pela poesia porque isso foi me apresentado na escola, né? Quando eu fui estudar os gêneros literários, a poesia foi algo que me encantou e a partir dali eu pude contar com diversos professores na minha trajetória que me auxiliaram muito nesse lugar de procurar referências, de achar que tudo bem eu querer escrever, mesmo ninguém da minha idade querendo escrever, e que me deram muita força para continuar. Então, de fato, hoje a gente precisa olhar muito para como a gente está construindo a nossa geração, porque a internet é um ponto a favor e é um ponto negativo ao mesmo tempo, porque é importante que as pessoas, de fato, tenham acesso para poder ter conhecimento, né? A gente sabe que nem todo mundo ainda tem acesso à internet, a um computador, nem todo mundo pode estar aqui acompanhando a nossa conversa, então é importante que as pessoas tenham acesso e é importante que a gente entenda que o jovem precisa se questionar, ele precisa trazer à tona as coisas que ele pensa, ele precisa botar para a sociedade quais são as suas pautas, para que de fato seja ouvido, né? Assim, a gente hoje tem uma dificuldade de olhar para o que acontece ao nosso lado, e quando a gente pensa no que está movimentando hoje essa juventude, eu fico muito feliz de ver que a palavra tem sido uma arma assim, muito poderosa nesse momento de transformação, no momento de cada indivíduo aceitar a sua diferença e trazer isso à tona, trazer o seu próprio ponto de vista. E por isso que é importante a gente poder sim escrever e registrar, porque isso tem a ver com o que a gente está falando agora, tem a ver com o que a gente está vivendo nesse momento. Então, é muito importante que a educação e a cultura estejam ali lado a lado, ajudando cada indivíduo a ser a melhor versão que pode ser, tendo pensamento crítico, pensamento social, né, entendendo as diferenças e partindo de um lugar de como a gente faz para construir um futuro melhor, porque do jeito que tá impossível, né, e eu sei que a gente tem capacidade para isso. Sem dúvida que a gente tem capacidade para isso e a gente também acredita, por isso que estamos aqui, ó, 20ª Feira do Livro de Ribeirão Preto, 5ª edição do Combinando Palavras e na Resiliência, isso aí. Antes, sobre isso, muita potência. Pois é, e todos vocês com a gente, né, isso é muito legal. Tem força, tem potencial, sem dúvida. Antes de passar a palavra para a Juliana, eu quero te passar uma pergunta que veio pelo YouTube, da Mariane Leonel dos Santos. Ela gostaria de te perguntar se você está trabalhando em alguma coisa atualmente e quais os poetas que você está lendo, se você tem indicações de coisas que você já leu e gostou, que está lendo agora. Então, projetos atuais e indicações. Beleza. Bom, eu lancei o Colmeia em março, então eu estou trabalhando muito com ele agora. Esse é o momento de conseguir
apesar das dificuldades, porque foi um ano muito difícil ano passado para conseguir trazer o Colmeia em vida, tirar ele do campo dos pensamentos e tornar ele material. Então, o meu foco hoje é trabalhar com livro, mas eu tenho vários pequenos projetos paralelos, porque não dá para parar, e ainda bem, né? Apesar dos pesares, a gente ainda continua aqui correndo atrás para fazer a palavra se manter em movimento. Então, um projeto que eu posso contar que está chegando é que no próximo mês, até o ano que vem, eu estou fazendo uma parceria com a Amazon e eu vou escrever contos e publicar por lá, pela KDP. Então, é um outro lugar também onde eu estou acessando aí minha palavra, estou me descobrindo. Então, para quem sempre quiser ler algo inédito, vai estar tendo uma vez por mês um continho novo por lá. Mas me sigam nas redes, Mel Duarte Poesia, que vocês conseguem acompanhar tudo, porque né, as coisas vão acontecendo aos poucos e a gente vai soltando as informações também aos poucos, para não nos anteciparmos. E sobre referências, nossa, muitas coisas. Mas um livro que eu amo, que é o meu livro, no momento assim, que eu estou sempre buscando consolo e conforto, é o Irmã Outsider, da Audre Lorde. Eu gosto muito dos ensaios e das provocações que ela traz ali, porque me faz entrar num lugar de questionamentos que são muito profundos e acho importante entrar nesses lugares também. Um outro livro maravilhoso é o livro da Bianca Santana, que conta a história da Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro, que já tem mais de 70 anos de vida, maravilhosa, e é uma divindade, uma pessoa que a gente está aqui podendo contemplar em vida. Então, para quem não conhece a trajetória da Sueli Carneiro, eu convido a ler esse livro, que é maravilhoso, pela Companhia das Letras. E um último livro que eu vou falar aqui é um que eu participo, que é o 29 Poetas Hoje. Deixa eu ver que minha câmera travou. Travou, mas a gente está te escutando. Então a gente tá está te escutando. O último livro é os 29 Poetas Hoje, também da Companhia das Letras, que é uma organização da Heloísa Buarque de Holanda, com muitas mulheres incríveis, muitas que ainda não são tão conhecidas, mas que têm uma literatura muito potente, que precisam estar também aí com um olhar, né, para sua arte. Então, para quem também tem vontade de conhecer outras poetas, de conhecer outras linguagens no mesmo livro, esse livro é maravilhoso, As 29 Poetas Hoje. Obrigada, Mel. Obrigada pela participação, Mariana. E agora, vou também colocar uma pergunta que veio a partir do YouTube, da Vanessa Ciclini. Mel, de tudo que você escreveu, tem algo especial e favorito? Quais são os principais temas abordados nas suas obras? Que pergunta difícil. Eu tenho um favorito no momento, que é o Minha Condição. Esse poema, ele tem sido o meu norte aí, né, durante essa pandemia, porque ele veio de um lugar muito intenso dentro de mim. E é muito engraçado, porque eu acho que eu comecei a divulgar ele no ano passado, e eu percebi como muitas pessoas se identificaram com ele, tanto hoje de manhã como aqui hoje à tarde. Ele veio à tona também na apresentação dos alunos. Teve uma aluna que começou respondendo o que eu perguntava no poema dela, assim. Então eu entendi que ele chegou em muitas pessoas e não era só uma inquietação minha, né? Uma inquietação de muita gente que escreve, de muita gente que lê. Então esse é o meu poema favorito do momento, do momento que já faz um tempo. E qual que era a outra pergunta? A outra pergunta era... falhou. O poema favorito, o que é? Ajuda aqui, gente. Poema favorito, a pergunta da Vanessa. Os principais temas abordados na minha obra. Isso! Olha, são muitos os temas, na verdade. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que conhecem o meu trabalho só na internet é para que se interessaram pelo pouco que leram, que conheceram, que procurem os meus livros. Porque, de fato, eu deixo muito pouco do meu trabalho disponível na rede, né, dos meus escritos. Muita gente me conheceu pelo Slam, então tem muitos vídeos de poesia falada, e são vídeos muito viscerais, né, com poemas muito fortes, que tratam sobre questões sociais, sobre a questão da mulher negra, mas eu escrevo sobre muitas outras coisas, só que nem todas elas estão gravadas e estão disponíveis na internet. Elas estão aqui, impressas nesse livro, que deu muito trabalho e que eu fiz com muito amor, com muito carinho. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais
eu convido a conhecer a minha obra, porque eu falo sobre muita coisa. Às vezes eu até me pego assim, viajando um pouco, porque eu também gosto de falar de questões que são mais subjetivas e trazer isso de uma outra forma, assim, né, pelo meu olhar. Então, acho que é isso, assim, são várias temáticas, tem para todos os gostos, então, comprem o livro. Ok. Vou passar agora, então, de volta lá para o SESI Castelo Branco. A Juliana vai fazer mais uma perguntinha para a gente. Vamos lá. Para a gente não, para você, né, meu? Puxa. Bora. Bom, igual eu falei, o meu trabalho ele foi inspirado na obra Intuição Feminina. Eu estudei muito a obra, eu li, reli, e foi a partir dela que eu consegui desenvolver o meu poema que eu escrevi acima. E assim, fala muito sobre nós mesmos, sabe? Os nossos sentimentos, o que nós sentimos e sobre aceitar isso, que às vezes nem sempre está tudo bem. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta, se você tem alguma dica para esses momentos que a gente acha que está tudo errado, que nada vai dar certo. Se você tem alguma dica para a gente aceitar que está tudo bem e que é normal ser nós mesmos e ter nossas inseguranças. Ai, que maravilhosa. Primeiro eu queria dizer assim, que trabalho que vocês tiveram, né, porque o Intuição, ele não... Eu não sei se alguém transcreveu já na internet, mas é um texto que eu fiz especificamente para o TED, e eu não publiquei ele em lugar nenhum, ele tá lá, falado daquele jeito, na apresentação, e eu fico acho muito bom saber que vocês ouviram, que vocês deram uma atenção para ele, assim, porque eu tenho pouco retorno de falar sobre esse vídeo, sobre esse texto, então eu fico muito feliz de saber que chegou em vocês e que fez sentido por aí. E assim, a dica que eu tenho é surta mesmo, pode ficar maluco, pode ficar maluca, porque assim, não tem como manter a calma, entendeu? A gente tá passando por um momento que é tão conturbado e que às vezes, assim, o que a gente faz, né? Por vários momentos, eu brinco que durante toda essa pandemia, eu acho que não só eu, acredito que muitas pessoas, a gente esteve assim numa montanha russa, né? Tem dias que você tá tranquilo, tem dias que você tá desesperado, tem dias que você tá lá para baixo, tem dias que você tá muito animado, cada dia é um dia, e a gente vai vivendo um dia de cada vez para não surtar mais, assim. Mas o que me ajuda, e que talvez possa ajudar outras pessoas, é uma coisa que eu já falei muito aqui hoje também, durante a manhã, é manter uma rede de apoio, né? Então, ter pessoas que eu possa confiar, que eu possa conversar, que eu possa contar como eu estou. Cuidar da nossa saúde mental é muito importante, então quem puder fazer terapia, faça, não tenha medo, é importante. E hoje a gente tem muitos grupos também que atendem a valores sociais, que fazem atendimentos gratuitos, então é só procurar. Eu acho que isso é super importante nesse momento, para a gente não chegar um dia para conversar com um profissional da saúde mental e já está completamente bagunçado. A gente tem que entender que essa pessoa tem um belo trabalho a ser feito, então é importante a gente tentar, né, manter o equilíbrio, encontrando forças ao nosso redor. E assim, eu escrevo muito e leio muito. Poder ler também tira a gente um pouco do virtual, do que eu preciso fazer aqui agora. Eu acho que é importante ter momentos de pausa, né, na nossa rotina, para fazer coisas que a gente gosta e que não precisam ser vistas por ninguém, que você não precisa falar para ninguém, sabe? É curtir mais a sua família, estar próximo de quem você ama e tentar manter o equilíbrio no meio disso tudo. Vai ter dias que não vai dar certo e tudo bem, sabe? Assim, eu acho que nessa pandemia um monte de gente começou e parou um monte de coisa e tudo bem. Acho que é importante a gente se experimentar para entender como a gente vai ficar mais confortável, né? E claro, lembrando que, assim, atento com o que está acontecendo no nosso país, entendendo que a gente precisa se posicionar e que a gente precisa conversar sobre várias temáticas que estão em pauta para que a gente não deixe toda essa perversidade permanecer no nosso país. É isso aí, ficou o recado, Juliana. Obrigada, viu, por mais essa pergunta. Vou passar de volta para a Escola Estadual de Janira Velho. O Cauã vai falar com a gente de novo. Boa tarde novamente. Mel, eu queria fazer uma perguntinha para você. Nós sabemos que logo aos 8 anos, você começou a fazer seus primeiros rabiscos. O que lhe inspirava? Houve influência familiar? Conte-nos um pouco dessa parte da sua vida.
maravilhoso. Deixa eu formular aqui. Bom, quando eu comecei a escrever, eu não tinha referência de nada e não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu era muito nova. Então, eu só gostava das palavras e gostava de experimentar as palavras, de ver como elas podiam rimar, de ver a sonoridade delas. Para poder ter vocabulário, eu lia o que a escola me apresentava, os livros que eu tinha ali didáticos, e anotava todas as palavras que eu não conhecia, ou as palavras também que eu achava diferente. Eu tinha um caderninho só de palavras que eu estava ali estudando no momento. De um jeito bem assim, na brincadeira, mas tinha 2 dicionários e tudo eu via nos dicionários e anotava no meu caderninho. Isso era um jeito que eu comecei a brincar com as palavras, assim, a me interessar. E aí eu separava, né, em ordem alfabética, separava as palavras que rimavam. Porque eu era criança, né, gente? Então, a brincadeira pra mim era essa. Gostava de fazer outras coisas também, tá? Sempre fui muito de rua, gostava de brincar na rua, mas quando eu tinha os meus momentos de ficar, né, sozinha, era escrevendo, assim. A escrita me acompanhou durante muito tempo. Então, era desse jeito. E para eu começar a escrever os textos ou as histórias, eu ia atrás de imagens, de figuras. Eu sou filha de pais que são muito criativos também. Os meus pais sempre foram muito ligados à arte. O meu pai é grafiteiro. Então, na minha casa sempre tinha muitos incentivos visuais, muitas revistas, jornais, quadros, livros de arte. Então, eu ia para cima dessas imagens e na minha viagem lá eu começava a escrever. Ali era meu ponto de partida, porque eu não sabia muito bem sobre o que falar. Então eu via uma imagem de uma selva, de uma floresta, e aí em cima daquilo eu começava a criar os meus personagens, a criar o que acontecia naquele espaço. E esse é um exercício que eu faço até hoje, quando eu estou com um bloqueio criativo. Já fica a dica para quem está aí. E que eu inclusive já fiz em várias oficinas, é muito legal. Quando a gente quer provocar um pouco o pensamento, é escolher certas imagens ou ir atrás de imagens, enfim, aleatórias, isso pode ser também, mas eu gosto de pensar numa temática e ir atrás de imagens e a partir delas treinar o meu pensamento e pensar o que isso está me dizendo e escrever para poder, né, treinar o pensamento. Satisfeito, Cauã? Fez sentido? Então, tá bom, muito obrigada. Agora, antes de passar de novo para o SESI Sertãozinho, eu vou ler mais uma pergunta do YouTube para você. Essa é do Felipe Eduardo. Ele diz assim: como se manter criativa neste momento? Nossa, boa pergunta, Felipe. Se você souber, me manda a resposta, joga aí no YouTube para todo mundo que eu tô querendo saber. Depende, né? Eu acho que nesse momento a minha criatividade ela já nem tô tão preocupada na minha escrita. Eu tô querendo fugir para criar de outras formas, assim, sabe? Então, eu tenho experimentado dançar, fazer outras coisas para o meu corpo se movimentar, para quem sabe isso vir para minha escrita, assim. Faço alguns exercícios, porque tem vezes que eu sinto que eu preciso de alguma provocação para começar a escrever, porque, assim, nem sempre às vezes as pessoas pensam que existe todo um ritual para você, né, começar a escrever, e você chama lá a divindade, criatividade, inspiração, e ela vem embaixo e a coisa acontece, mas não é assim. Ainda mais agora que a gente está sempre a mil, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e muitos sentimentos que acabam reprimindo, né, na verdade, o que a gente está sentindo de fato, assim. Então, é muito difícil. Então, eu utilizo, às vezes, alguns exercícios quando eu preciso escrever, preciso, né, destravar o meu pensamento. Por conta da pandemia, também tem rolado muitos cursos gratuitos de escrita, de fala, de slam, de um monte de coisa, gente. Para quem tem interesse, é só procurar. Inclusive, fica a dica aqui do Slam das Minas, para quem não conhece, está rolando workshops, um monte de coisa super bacana. Então, assim, eu vou também procurando acessar o que outras pessoas estão fazendo, assistindo outras coisas que meus amigos e minhas amigas, que são poetas, escritores, estão produzindo, para isso também me ajudar a ter força e a entender que, nossa, vamos lá. Mas, assim, tudo bem, vão ter dias e dias que a criatividade ela não flui, que a gente não consegue muito sair do lugar. Aí, da tempo ao tempo, só não deixar de se propor, sabe? Porque senão a gente vai ficando cada vez com menos vontade. Então, às vezes, quando eu sinto que estou desanimada, eu pego algum desafio para fazer, me provoco a escrever sobre um tema específico. Eu não preciso mostrar para ninguém, mas é só para fazer isso fluir, para não ficar com o pensamento parado. Obrigada!
Obrigada, você, Felipe, Eduardo Felipe, é você. Eu estou procurando você aqui, não é? Você está aqui no YouTube me vendo. Desculpa. Agora, Afonso Malaguti. Ele te pergunta, o que te dá mais prazer no seu trabalho e o que dá menos? Boa pergunta, nossa. Ai, meu Deus, o que me dá mais prazer é poder ocupar espaços com a minha verdade, assim. Ao mesmo tempo que eu consigo estar no Islã, que eu consigo estar numa escola falando o que eu falo, mostrando os meus textos, eu consigo também acessar canais que são maiores, eu consigo acessar marcas e empresas e pessoas que estão num lugar de comando, que precisam ouvir o que eu tenho para dizer também. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, é poder ocupar muitos espaços com a minha palavra e manter ela íntegra, assim, sabe? Isso para mim é muito importante. E ter retorno das pessoas, né? Porque senão a gente acha que está falando sozinho, então tudo também só faz sentido porque eu tenho quem me escuta e quem me lê, senão eu ia estar falando muito sozinha. E a parte que me dá menos prazer, que eu mais odeio, é a parte burocrática. Porque é muito difícil ser criativo e cuidar de toda a burocracia que a gente tem que cuidar. E isso é uma coisa que eu acho muito legal falar, porque às vezes as pessoas colocam quem trabalha com arte num lugar de glamour e de prestígio que não existe, pelo menos para quem é artista independente, isso está muito longe, sabe? A gente tem que ser muito responsável pelo que a gente faz. Se eu não sento todo dia para responder meus e-mails, para ver quais são as minhas demandas, para me programar, para quando eu preciso entregar um texto, entregar ele em dia, enfim, são muitas coisas que dão um super trabalho e você acaba trabalhando muito mais do que se você tivesse uma carteira registrada. Então, você tem que estar atento a tudo e ainda produzindo. Então, assim, a parte que dá menos prazer é toda a parte burocrática. De resto, é muito boa. Pois é, até para sentir essa resposta que você disse que é muito importante, né? Você precisa tá ligado, tem as questões burocráticas, mas também para ter esse respaldo e essa resposta daquilo que você joga para o universo, para receber de volta, entender o que está acontecendo, você precisa estar ligado. Não tem quem faça isso para você. É você. Exatamente. Ok, Afonso, sua pergunta já foi respondida e muito bem respondida. E eu vou voltar agora para o SESI Sertãozinho. Vou trazer o Henrico, já está até na tela novamente. Pode falar, Henrico. Durante a pandemia, sobre qual assunto você ficou inspirada a escrever? Nossa. Durante a pandemia, eu só escrevi sobre coisas que estavam perpassando o meu eu, assim. Então, de coisas que eu tinha dificuldade, às vezes até em aceitar. E de muitas questões, né? Eu estou o tempo todo me perguntando sobre qual é o meu papel, sobre qual é o papel da palavra, né? De que forma fazer com que ela seja mais acessível, entendendo quais são os caminhos que a gente tem que trilhar para fazer com que as pessoas respeitem, né, o nosso trabalho com escrita, porque muita gente acha que é só escrever e por isso desconsidera e não entende o quanto é importante que a gente seja respeitado pelo que a gente faz, né, que a gente seja bem remunerado pelo que a gente faz. Então, eu tenho muitas dessas inquietações e isso me tira o sono, então eu escrevo sobre isso para eu não enlouquecer, mas são coisas que eu escrevo para mim mesma, sabe? Para retomar aquele pensamento depois, para entender como eu estava me sentindo naquele dia. E assim, no meio desses devaneios, sai às vezes uma frase, uma palavra, alguma coisa que depois eu vou levar para algum poema. Mas durante a pandemia, a minha parte de escrita tem sido muito interna, tem sido muito para me resolver comigo mesma, para entender outros caminhos também para onde partir, assim. Ok. Obrigada, Henrico. Caiu. A gente caiu, só um minutinho e voltamos. Só a Mel caiu, eu estou aqui ainda, eu não tinha entendido isso, então eu vou continuar a conversar com vocês. As nossas escolas estão me escutando ainda? Estavam.
nos escutando. Agora, eu queria lembrar vocês que a gente ainda tem mais uma programação intensa. Pode parecer que a Feira do Livro, Internacional do Livro, começou há 500 dias atrás, mas a gente vai até domingo. É só a sensação. Já voltamos? Já voltamos. Mel, eu vou pedir para que ela repita a pergunta novamente para você, tá? Para que você escute da boquinha dela. Pode falar, Isabelle. Como seria o mundo ideal para você? Nossa, Isabelle, que pergunta difícil. O mundo ideal seria um mundo onde as pessoas aprendessem a se respeitar, onde as pessoas aprendessem a praticar a escuta, e a partir da escuta que elas de fato tivessem uma ação em benefício daquilo que está sendo pedido para que se escute. E eu digo isso porque da onde eu venho, de toda a relação que eu tive com a palavra e com a periferia, sempre houve muita dificuldade em nos escutar, né? E a gente está há muito tempo falando sobre muitas coisas. Então, eu entendo que o que falta para que a gente possa ter um país também mais justo é que as pessoas aprendam a se comunicar, a de fato conversarem com respeito, tratando suas indiferenças e entendendo que todo mundo tem um espaço e que a gente pode conseguir se conciliar, sabe? Assim, entrar em acordo com as coisas, porque hoje o que me parece é que as pessoas elas não estão mais nem dispostas a ouvir, e se a gente não ouve, a gente não muda, e se a gente não consegue ter empatia pelo que acontece com o outro, fica muito difícil de fato conseguir fazer com que alguma coisa saia do lugar. Então, pensar num mundo que seja um mundo perfeito, é um mundo sem diferenças, é um mundo sem guerra, é um mundo que não haja racismo, que não haja gordofobia, que não haja LGBTQIA+, fobia, que não haja todas essas fobias e indiferenças que a gente, infelizmente, hoje ainda tem que passar, e o que acaba fazendo com que a nossa geração, a geração mais nova também, acabe desfalecendo, né? Que a gente perca a perspectiva de algo melhor. Então, eu entendo que é muita coisa para ser feita para ter um mundo ideal, mas eu sei que se a gente trabalhar cada um nas suas microações, a gente consegue mudar pelo menos o lugar onde a gente está e as pessoas que a gente tem ao nosso redor, e isso já é muito. Pois é, processo de contaminação. É bem por aí. Exatamente. Agora quem vai falar comigo é o Miguel. Isabelle, obrigada, viu? Vamos lá, Miguel. Oiê. Oi. Você se sente realizada sendo escritora? Se eu sinto o quê? Não entendi a palavra. Ele perguntou se você se sente realizada sendo escritora. Realizada. Sim, me sinto muito. Como eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível, poder vivenciar isso é muito especial. Poder todo dia trabalhar com algo que para mim é essencial, faz com que eu tenha força, de fato, apesar das diversidades, de acordar e de poder fazer o melhor que posso fazer. Então, não só me sinto realizada em ser escritora, mas me sinto muito feliz também por ter outras pessoas que escrevem e que estão também conquistando seus espaços e que me ajudam a me enxergar, né, nesse lugar de escritora também nesse momento. Então, sim, me sinto muito realizada. É um sonho que eu nunca havia sonhado e hoje eu posso realizar. É uma coisa muito doida, é muito maior do que o que eu já pensei para mim. Por isso que tem que imaginar e idealizar mesmo, né? Para conseguir sem medo. Se para já na imaginação, as coisas tendem a não acontecer. A gente tem que se permitir mesmo, assim, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu percebi nessa trajetória é que, assim, a gente tem que atender os chamados, né? No texto que eu falo no Intuição Feminina é sobre isso também, é sobre reconhecer algumas coisas que estão ao nosso redor e que às vezes a gente fica tentando negar porque talvez para o outro aquilo não seja suficiente. Mas a gente tem que entender o que é suficiente para a gente, né? O que faz a gente ter o ânimo,
ímpeto de acordar, de fazer acontecer. Então, quando você consegue encontrar esse caminho, e você vai encontrar testando mesmo, sem ter medo de ser feliz, depois eu tenho certeza que as coisas vão ficar um pouco mais amorosas, um pouco mais amenas, digamos assim, durante a sua passagem, né? Dificuldades a gente sempre vai encontrar, mas quando a gente acha o que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer, é uma outra forma de experienciar, viver. Pois é. Agora, obrigada, Miguel. Eu gostaria de falar por último com a Helena. Ela tá por aí ainda para fazer mais uma perguntinha pra gente? Obrigada. Vamos lá, Helena. Oi, Mel Duarte. A última pergunta que eu tinha, você já respondeu. Qual era? Só pra gente saber. Que eu fiquei curiosa agora. Entre todos os seus livros, qual é o seu preferido? Por quê? Quando eu falei do poema, né, que perguntaram aqui do YouTube também. Pois é. Tá respondida a minha condição. Ok. Então eu vou passar para uma pergunta. Eu quero agradecer, viu, Helena? Independente disso, de ter vindo aqui falar para a gente. E o que mostra que a sua escuta está bem ativa, porque você viu que a sua pergunta já tinha sido respondida. Maravilhosa. Olha, uma pergunta agora do Saulo Campos, tá? Como incentivar, a partir do YouTube, como incentivar o jovem que não valoriza a educação hoje? E o quanto a sua educação fez diferença na sua formação? Olha, Saulo, a minha educação fez completa diferença. E quando eu falo em educação, não é só a educação do que a escola traz, né? Como eu falei aqui um pouquinho mais cedo, é sobre a base familiar também que eu tive e que sempre me foi muito próxima, né? Sempre houve muito diálogo e muita... De fato, assim, meus pais sempre me deixaram experimentar as coisas, vivenciar pelo meu ponto de vista para saber se eu queria, se eu gostava ou não. Isso sempre foi muito importante. Mas quando a gente vai pensar sobre como incentivar um jovem a valorizar a educação, acaba sendo um pouco mais complexo, porque a própria estrutura social de educação, ela não apresenta para o jovem algo que faça com que os olhos dele brilhem, né? Durante o tempo que eu pude, quando a gente não estava na pandemia, eu sempre visitei muitas escolas, principalmente escolas públicas e estaduais. E tem muitos espaços que o jovem ele não vai se sentir convidado a frequentar, a estar lá, que ele não se sente, de fato, acolhido. Então, é muito difícil a gente fazer com que ele entenda que a educação é importante, porque ele não se sente importante estando dentro daquele espaço, né? E é um problema que é maior, porque não é do jovem, é estrutural. A gente está falando sobre a sociedade, sobre a forma como esse país tem sido levado e como a educação cada vez mais perdendo o foco, né? Como os professores têm tido muito mais trabalho, ainda mais agora no meio dessa pandemia, de conseguir fazer com que os jovens tenham um mínimo de presença e de assimilação com o que está acontecendo quando a gente tem que estar, né, no meio de uma tela e um monte de outras informações ao seu redor. Então, assim, eu queria dizer que eu tiro meu chapéu para todos os professores e professoras que estão lidando com esse momento, assim, porque eu imagino que não seja fácil, mas eu penso que para a gente conseguir atrair o jovem, para ele entender o quanto a educação é importante, a gente tem que fazer ele se sentir importante, fazer ele se sentir bem recebido naquele espaço, ouvir esse jovem, entender o que está incomodando ele ali, como melhorar aquilo, porque também não adianta só a gente largar ele lá e não praticar essa escuta, não praticar essa troca, né? E eu acho que o sarau, por exemplo, é uma atividade que entra dentro de uma escola para trazer isso em jogo também, sabe? Porque daí os alunos podem trazer os seus poemas a partir de suas próprias pautas, do que estão sentindo, e nessas muitas sensações e questões acabam sendo descobertas porque a arte faz com que a gente possa se expressar de uma outra maneira, né? Então, eu vou ser sempre a favor de introduzir diversos tipos de ferramentas artísticas, mas principalmente a palavra, para fazer com que os jovens se interessem pela educação e que eles entendam que é preciso contar, é preciso estar junto, né? Sozinho a gente não vai fazer nada. Então, quanto mais pessoas se juntarem e entenderem a importância da gente, de fato, colocar a educação no ápice da nossa pirâmide, a gente vai conseguir ter mais jovens interessados também em educarem e fazer parte, né, dessa nova sociedade.
Sua pergunta lindamente respondida por ela, Saulo. Obrigada pela participação e obrigada pelas palavras, Mel. Eu vou começar a encaminhar o nosso encontro para uma finalização, em função da programação que vem adiante, mas já dizendo que rendeu muito esse nosso encontro, muitas coisas legais sendo ditas por ambos os lados, né? Muito prazer em estar aqui. Vou agradecer os meninos, mas fiquem por aí pela participação. Espero encontrá-los em outros anos, em outros momentos aí da trajetória de vocês, escolar ou não. E gostaria de passar agora a palavra para uma finalização sua, Mel, desse seu segundo encontro com o Combinando Palavras na FIU. Eu quero muito agradecer a FIU por esse encontro maravilhoso, pela troca que eu pude ter hoje de manhã e agora à tarde com vocês. Eu entendo que é sobre isso também, né? Quando a gente vai falar sobre arte, sobre cultura, é poder interligar as pessoas. Então, vocês estão fazendo esse meio campo de uma forma muito maravilhosa. Quando eu estava aqui assistindo o vídeo de outros autores e autoras, né, que passaram por aí presencialmente, meu olhinho aqui encheu de lágrima, porque eu falei, eu quero essa troca novamente. Eu sei o quanto isso é gostoso e também o quanto isso ajuda a gente a continuar, e é uma forma da gente ver que o nosso trabalho está, de fato, sendo observado e sendo lido por outras pessoas. Isso é muito importante nesse país onde as pessoas acham que os brasileiros não leem, não se interessam por literatura, e a gente se interessa sim. Está nessa 20ª edição, eu acho que é a prova viva disso. Então, que bom que tem pessoas também que estão acreditando e fazendo essa movimentação acontecer. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todas as escolas que se empenharam, que fizeram trabalhos incríveis. Eu quero muito receber tudo para poder ver eles na íntegra, para poder ver com calma, porque isso é um presente assim que não tem preço, sabe? É muito legal ganhar um jabuti, é muito legal ganhar um slam, mas poder, de fato, ter o retorno das pessoas que estão ouvindo, lendo o que a gente faz, não tem preço. Para mim, hoje, assim, foi um dia mágico, então, muito obrigada. E eu acho que para aproveitar, né, que eu estou aqui falando e que a gente falou sobre várias coisas, mas eu trouxe à tona essa poesia, eu quero compartilhar com todo mundo aqui a minha condição, que é o poema que está no Colmeia. Para quem tiver interesse, o Colmeia e outros livros meus também estão no meu site, que é melduartepoesia.com.br. Acompanhem, quem puder fortalecer, indicar, mostrar para outras pessoas. O meu disco, Mormaço, entre outras formas de calor, está em todas as plataformas de música, também tem no meu canal do YouTube. É só dar o play lá e curtir e ser feliz. E essa poesia, para quem está aí também e gosta de escrever, eu acho que é importante a gente pensar de que forma a gente quer se comunicar com o outro, né? Que tipo de sensação a gente quer passar para o outro. E ter muita responsabilidade sempre com o que a gente for dizer, porque as palavras têm muita força e a gente pode, sim, movimentar uma nação através da forma como a gente se comunica. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham o vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar a minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Escrevo se adoeço, e escrevendo me curo. E você, para quem escreve? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? É isso, muito obrigada. Linda! Você é uma querida. Muito prazer de ter você aqui. Espero que seja o primeiro encontro de muitos. E também. Boa tarde para todos vocês. Obrigada. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.